Uma boa tarde aos nossos queridos espectadores. Meu nome é Luiz Urbina. Meu nome é Mariana Marques. Você está no Ernestina News e na entrevista de hoje contamos com a presença do dirigente de ensino da Leste 3, Eric Veloni, e hoje falaremos sobre o racismo ambiental. Para começar essa entrevista, você poderia se apresentar um pouco melhor para nós e falar um pouco da sua carreira profissional? Posso sim. Sejam bem-vindos então, ao Ernestina News. Mari e Luiz, meu nome é Eric, eu sou dirigente da Leste 3, que basicamente é um órgão da Secretaria de Educação que cuida da administração e da parte pedagógica e da parte funcional de 75 escolas aqui da nossa região da Zona Leste. A Zona Leste de São Paulo é muito grande, nós somos várias sub-regionais. Tem a Leste 1, 2, 3, 4 e 5. Cada uma delas cuida de uma região da cidade. Aqui na Leste 3 tem 75 escolas públicas, todas ali, desde a região do Jardim São Rafael, Guaianazes, São Mateus, Cidade Tiradentes, parte do José Bonifácio, é tudo da Leste 3. E o meu papel é ser o organizador, o colaborador desses vários setores administrativos e pedagógicos. Muito obrigado por essa explicação. Agora, dando mesmo início à entrevista, eu queria que, desde a perspectiva do senhor, explicasse o que é o racismo ambiental. Olha, eu entendo que o racismo, tanto quanto a violência, são perspectivas de quando nós segregamos a sociedade. Tudo que é divisão, tudo que é criar patamares, E quando se fala em ambiental, ele traz para nós tudo que envolve o nosso cotidiano. Então eu vejo o racismo ambiental e até mesmo a violência simbólica como momentos em que a sociedade ela começa a se desintegrar. Ou seja, em que momentos eu não dou amplo acesso ou amplas garantias de direitos para um grupo de pessoas, seja por uma minoria étnica, seja por uma minoria que pode ser social, econômica. Então, o racismo nada mais é do que a afirmação e reafirmação de que as diferenças valem. É ali que a gente entra como uma luta nossa, de buscar sempre o equilíbrio e a equidade. No caso, na sua diretoria de ensino, como o senhor enxerga o combate ao preconceito contra as minorias? Eu vejo, Luiz, que nós estamos numa região da cidade com muita vulnerabilidade. O que isso significa? Uma região de muita pobreza. E essa pobreza, ela não é só a pobreza econômica, é uma pobreza que envolve do que nós estamos conversando aqui. A falta de acesso a, por exemplo, um entretenimento, a um lazer, a uma saúde de qualidade, a uma segurança de qualidade. E tudo isso reverbera na escola. Como a maior parte dos nossos alunos passa 5, 6 ou até 9 horas dentro da escola, os problemas sociais acontecem lá dentro também. Então, o que a gente chama às vezes de indisciplina, aquele aluno é indisciplinado. Não é só a indisciplina da escola, não é que ele sai dali e ele se torna uma outra pessoa. Ele já vive um ambiente de ausências e de carências. Então, Luiz, aqui na nossa diretoria, como em grande parte do estado, principalmente quando a gente fala da periferia, nós temos muitos desafios de estruturar as famílias, do estudante se sentir parte da escola e de lá ele ser acolhido. Esse é o nosso desafio, tanto aqui na Leste 3, no Ernestina, como em quase todas as escolas públicas do país. No caso, referente à conscientização das questões climáticas pelas quais estamos passando, qual é o plano e as metas da diretoria do Leste 3 com relação a isso? Eu vou te dizer que a gente tem um indicador muito interessante para nós, que é a quantidade de vezes que um estudante vai para a escola. E isso é fundamental, desde lá da nossa legislação, na nossa Constituição, está dizendo o seguinte: a criança ou adolescente ele tem que ter acesso e permanência à escola. O que é acesso? Eu garanti que tem uma vaga. Então, uma família, quando ela procura uma escola, é dever do Estado dar para ela uma vaga. Eu preciso fazer isso. Mas não só dar a vaga. O que é a permanência? Eu tenho que dizer para esse estudante: olha, Luiz, olha, Mário, vocês têm condições de frequentar este ano. E aí a gente tem um termômetro disso, se o aluno está indo mais ou está indo menos para a escola. Claro que tem motivos mil, mas vamos supor, por exemplo, para falar de crise, do nosso ambiente e da crise que vivemos.
quando a gente encontra aqui na nossa região as queimadas deliberadas, aquele fogo que por vezes fecha, por exemplo, a Jacopêssego, que é uma avenida importante nossa. Professor não consegue chegar na escola, aluno não consegue chegar na escola, aquela fumaça gera problemas respiratórios e o aluno vai para o médico e não consegue ir para a escola. Então, Luiz, eu te digo que a gente tem um olhar para o ambiente. Claro que eu não tenho aqui um plano dizendo assim, nós vamos lançar menos gás carbônico. Não, da diretoria de ensino não existe este plano, mas existe uma preocupação que está muito ligada a esse tema, que é o meu estudante consegue frequentar a escola sem que problemas ambientais o prejudiquem, como por exemplo excesso de chuvas, né? Nós tivemos uma semana desse primeiro semestre que choveu demais, quase ninguém vai para a escola, né? Nossa frequência de estudantes vai lá para baixo, o aluno deixa de ter aula, deixa de fazer prova, deixa de ter contato com seus professores. Então o nosso plano, Luiz, esse meu estudante tem barreiras para chegar até a escola e como eu posso colaborar para isso? Bom, já entrando um pouco na questão de gestão, Marcos. Sim. Qual é a diferença entre ser gestor e ter atuado em sala de aula? Ser gestor e Ter atuado em sala de aula. ter dado aula. Atuado. Sim. Olha, meu querido, então eu vou te falar um pouco de como é a estrutura da Secretaria de Educação. Para você trabalhar como gestor, é condição você ter passado por ambientes escolares. Então, exemplo, eu não sou dirigente porque sou dirigente. O meu cargo é diretor de escola. Então, para ser diretor de escola, eu obrigatoriamente, lá no concurso que se presta, eu tenho que ter tido 8 anos de sala de aula. Você entendeu? Então, assim, ninguém chega a um cargo maior, né, ou um cargo de liderança, sem ter passado muito bem antes pela sala de aula. Então, eu te digo que todo mundo que trabalha na gestão também é professor. Vou te dizer, maior parte dos nossos diretores de escola, eles são professores. O cargo deles é professores. Eles trabalham durante um período na função de diretor, você entendeu? Então, na prática, todos que trabalhamos na educação somos professores. Assim, o pano de fundo ninguém vai ser um dirigente, eu não sei nem como é uma sala de aula. Não acontece. Nós passamos muito tempo na sala de aula, aí a gente vira coordenador, aí a gente vira vice-diretor, aí a gente vira diretor, aí você pode se tornar um supervisor e aí você vai crescendo, você entendeu? Então eu entendo a sua pergunta, mas eu não vejo que existe uma diferença. É claro que o professor, ele é o nosso grande coração, ou seja, ele quem está dentro da sala de aula, ele quem implementa. Mas não existe assim, ou eu sou o gestor ou eu sou o professor. A maior parte das decisões que eu tenho que tomar aqui nessa sala, elas são o como eu vou impactar positivamente a vida do meu professor. Quando a gente decide aqui questões de formação, quando contratação, onde vai ter tal plano, onde vai ter tal curso, tudo isso tem a ver com ser professor. Então, respondendo a sua pergunta o gestor que não pensar como professor, ele corre o risco de ficar distante da realidade. E aí as decisões não podem ser tão legais. Eu diria para você que todos os bons gestores na educação são excelentes professores. Então podemos afirmar, embora já sabemos um pouco, podemos afirmar que, embora as vivências e experiências sejam completamente diferentes, ela em si se relaciona e colabora para conseguir realmente, por exemplo, precisamos da experiência como professor para como gestor entender o que acontece. É isso mesmo. Bom, partindo para a nossa próxima pergunta. Sabemos que o Senhor visitou todas as escolas de nossa diretoria. Quais foram os principais desafios encontrados durante essa visita? Muito bem, essa pergunta é ótima e ela vale para uma reflexão para todo mundo que está nos assistindo. Principalmente a criação de uma comunidade escolar. Porque escola nada mais é do que um prédio. Paredes, salas de aula, um pátio, uma cozinha. Como aquilo vira uma escola? É a comunidade escolar. É o professor cada vez mais bem acolhido, é o estudante que se identifica com a escola, é uma família que dá
anteparo para aquilo que está acontecendo, uma equipe gestora engajada. Então eu diria que tanto aqui na Leste 3, como em quase todas as escolas públicas, o legal, Luiz, o desafio é criar uma comunidade, todo mundo pensando no melhor para o aprendizado. Como eu consigo uma rede de pessoas que se reúnem lá 10, 12, 15 horas por dia para tomar boas decisões e que os alunos saiam de lá com maior aprendizado. Nosso maior desafio é criar essa convergência de energias. Todo mundo tem energia. Aluno tem o pique dele, o professor tem o pique dele, o coordenador, o diretor, a moça da cantina tem o pique dela. Como eu consigo colocar todo mundo no caminho do aprendizado? Esse é o maior desafio, tenho certeza disso. E dentro das suas visitas, houve histórias que impactaram na sua vida, que foram contadas durante o período da sua visitação? E se sim, gostaríamos que o senhor respondesse com a influência de uma visão de um cidadão, porque, querendo ou não, a visão do gestor para o cidadão muda bastante. Muito bem, Mari. Parabéns pela sua postura, que linda. Olha, Mari, eu vou te dizer que várias histórias me surpreendem. Sempre quando envolve mudança de vida, aí é aquelas que me pegam mesmo. O que eu chamo de mudança de vida? Vou te dar um exemplo. Nós temos um programa que se chama Prontos para o Mundo. Exemplo, ele vai entregar na mão de um estudante 6 meses fora do país. Né? Então você imagina, um estudante da rede pública, que não é nenhum, exatamente que senta na mesma carteira que vocês, vai fazer uma prova e se ele se dedicar durante um tempo no estudo do inglês, ele ganha um intercâmbio, que é caríssimo, imagina, né? Quantas pessoas conseguem fazer um intercâmbio? Pouquíssimas. E aí essa pessoa vai mudar de vida. Vou te dar outro exemplo, um programa que se chama Provão Paulista. O aluno faz a prova e os melhores colocados ganham não, né? Recebem o direito de estudar na USP, a melhor universidade da América Latina, que inclusive vocês vão conhecer, né? Então imagine como é para um estudante sair de uma região tão periférica, de uma região em que a gente está acostumado com a exclusão, e ele fala: caramba, eu vou me tornar a elite, né, do conhecimento acadêmico, eu vou mudar a minha vida. Estas histórias, elas me impactam como gestor, mas como cidadão. Porque para além da nossa carreira, Mari, também tem a questão humana, né? Isso aqui não é só um emprego que você vem, bate o ponto e vai embora, né? Isso é a nossa história de vida, isso é aquilo que a gente deixa para a sociedade. Então, para mim, essas histórias de estudantes que mudam de vida, para nós, elas são o grande motor, porque afinal de contas a educação é isso. É dizer para uma pessoa: olha, o mundo não é só este seu quadrado, você pode ganhar o mundo. E ganhar o mundo não é só a conquista acadêmica, Mari. Formar um bom eleitor, poxa, é uma mudança de vida. Formar um bom pai de família, respeitoso, é para nós, professores, né? Quando o menino sai ali da 3ª série, você fala: ele pode trabalhar num restaurante fast food, mas se ele for íntegro, se ele for responsável, para nós, se ele vai ganhar R$1.000 ou R$10.000, para nós, professores de verdade, não é o que vale. Né? A gente quer o melhor para todos e esses momentos de transformação, para nós, são fundamentais. E nas questões, gostaria de perguntar se o senhor tem dados que falam sobre os alunos que não conseguem comparecer às aulas em períodos de mudanças climáticas, que se torna mais evidente na nossa região. E como essa situação implica no processo de aprendizagem do estudante? Muito bom. Vou te responder de 2 maneiras. Nós temos dados diários da frequência do estudante. Quando o seu professor abre lá um tablet ou celular e ele coloca faltou ou não faltou, isso tudo vai para uma grande planilha e a gente consegue ver. Olha, nessa escola está indo mais aluno, está indo menos aluno. Eu não tenho condições de falar agora quantos % desse estudante não foram por causa das questões climáticas. Mas eu tenho como te dizer que, por exemplo, quando está frio extremo, nós temos mais ou menos, da nossa diretoria de ensino, são 70.000 estudantes, a queda de 5%. Vamos fazer uma conta aqui de cabeça. 5% de 70.000, 10% seria 7.000, 5% 3,5. Então eu vou te dizer com tranquilidade que em dias de chuva muito forte, em dias de frio muito forte, só na nossa região aqui, nesses bairros que eu falei, quase 4.000 alunos deixam de ir para a escola. Então, é uma perda sensível, porque esse aluno, quando ele não está dentro da escola, ele está deixando de assistir a aula do professor,
Então aquele curso fica quebrado, né? Você imagina, está acontecendo uma aula de matemática em que ele está para ver um conceito importante. A aula não assistida, por mais que tenha a recuperação, a recomposição, o professor retoma, nunca é a mesma coisa. Quem já assistiu aquela aula, assistiu, né? Fez as suas anotações, fez um exercício, então ele ganhou. A perda pedagógica é muito grande, por isso que a nossa luta é, aluno é dentro da escola. Né? Por isso que esses momentos de mudanças muito graves, como a gente pega aquelas semanas de calor extremo, 39 graus, né? Nem toda escola está preparada para os 39 graus. O aluno às vezes tem problemas na família, porque ele cuida de um idoso. Isso acontece muito aqui na nossa região. Você imagina, um idoso que já está com a saúde fragilizada. Aquele calorão, o idoso desmaia, precisa de uma atenção especial. Aí o que a família fala? Hoje você não vai para a escola, você vai cuidar da sua avó, da sua bisavó. É a questão climática, né? É exatamente o que a gente está falando aqui. Não deixa de ser um racismo ambiental. Por quê? A questão social envolve. Não é eu não vou para a escola porque está frio. Não, é eu não vou para a escola porque tem toda uma questão de emprego por trás disso, de cuidados por trás disso. Então, se for em termos de número, né, eu diria que é por aí que nós caminhamos. E nas ações na Zona Leste, conseguimos observar que poucas delas são sobre a resolução da questão do racismo ambiental. E nós gostaríamos de saber se na sua zona de residência há alguma ação ou projeto que implique na melhoria do racismo ambiental. E se sim, qual é a sua opinião sobre as práticas que podemos adotar para extinguir o racismo ambiental em nossa região? Muito bem. Olha, extinguir seria um cenário maravilhoso, né, minha querida? Se a gente tivesse essa resposta, todos nós ganharíamos um prêmio Nobel. Mas eu vou dizer para você que nós temos sim ações que precisam ser valorizadas. A primeira delas é a conscientização. É isso que a gente está fazendo aqui. Que o tema chegue. É um tema que geralmente não está tão vivo na escola. Ninguém, por mais que de repente lá nos anos no fundamental, a gente fale sobre lixo, sobre coleta seletiva, né? Muito não se fala, por exemplo, do descarte final do lixo. Fazer uma visita ao famoso lixão. Será que existe ainda o lixão? Né? Será que na nossa região tem local de descarte correto? Será que a coleta seletiva passa com correção? É esse debate. Então eu diria que a primeira grande ação para a gente poder caminhar no sentido da extinção, ou pelo menos da atenuação, é debater o assunto. Que as escolas possam trazer na sua rotina de ciências, de biologia, de filosofia, todas as áreas podem debater esse tema, trazer a discussão. Gente, vamos falar sobre emissão de poluentes, vamos falar sobre poluição sonora, né? Tudo isso é o tema que nós estamos debatendo, né? Então, conscientização e ação prática. A ação prática vai muito da comunidade escolar. Vou te dar um exemplo. Nós temos uma das nossas escolas que, não vou dar o nome, claro, mas ela está muito, muito colado de um lugar que se chama ponto viciado. O que é um ponto viciado? Não, o pessoal não tem onde colocar grandes lixos, né? Então aquele sofá que fica velho, né? Um móvel que fica velho, eles vão descartando lá. De tal ponto que às vezes na segunda-feira de manhã, a diretora me manda uma foto do portão onde os professores entram, tem uma montanha de lixo, é uma montanha mesmo. Não é uma coisa que dá para a menina da limpeza ajudar, né? Olha só que é a situação. Então, o que foi preciso fazer? Qual foi a intervenção dessa diretora? Ela conseguiu fazer uma adequação urbanística, então falou com o conselho de escola, falou com a associação de pais e mestres, que cuida do dinheiro da escola, e eles autorizaram pintar o muro, fazer um grafite, né? Lá colocando temas que são ligados à infância, para quem passar por ali, lembrar, gente, aqui é uma escola, não dá para jogar um sofá na frente da escola, porque a pessoa que só não jogava o sofá, ela ateava fogo. Então você imagina o cheiro que vira aquilo, né? A bagunça que vira, porque é uma labareda de fogo, é uma escola dos pequenos, os pequenos vão ficar assustados, né? As professoras para entrar e sair vão ter problemas. Então a ação prática dela foi, vamos revitalizar, vamos pedir ajuda para a subprefeitura, colocar um cartaz, aumentar a conscientização, a fiscalização, passou alguém lá, tem alguém da polícia que vai multar isso? Então, minha querida, eu diria que 2 caminhos nós temos, a conscientização e a ação. A conscientização é o que a gente está fazendo aqui, trazendo o tema, discutindo, debatendo em todas as escolas, em todos os níveis, né? E a mão na massa, aí depende de cada setor. Tem o setor que é da prefeitura, tem o setor que é do estado, tem o setor da polícia, tem o setor da saúde, né? E nós respondemos pela educação. Então eu diria que é nesse caminho que nós estamos. E
Entraria outra questão sobre os recursos escolares. Certo. Se o senhor possui ciência de como é realizada a distribuição deles entre as instituições. E se sim, se o senhor poderia explicar um pouco para a gente sobre esse assunto. Olha, eu vou te dizer que os recursos escolares, né, que são as verbas que chegam para as escolas, elas são todas federais, ou elas vêm lá de Brasília, em projetos que são federais, ou elas são estaduais, aqui do estado de São Paulo. O principal deles se chama PDDE. O que é isso? Programa Dinheiro Direto na Escola. Em que o dinheiro, vamos dizer lá, 50 mil reais, 100 mil reais, ele não vem aqui para a diretoria de ensino. Ele cai numa conta que é de administração da própria escola. Não é o diretor que vai lá e saca, igual a gente faz na nossa vida, né? Que a gente passa no caixa, saca 1.000 reais e gasta. Não é assim que o diretor faz. Todo o dinheiro da escola não chega em dinheiro, em cash, né? O dinheiro chega numa conta virtual e aí o diretor ele tem que acompanhar a Associação de Pais e Mestres. Quando vocês ouvirem esse nome, APM, né? Não é APM de Polícia Militar, APM, Associação de Pais e Mestres, ela tem que se reunir a cada um mês, 2 meses, de forma ordinária ou extraordinária, e nessa APM todos participam. Então tem que ter pais e mães, tem que ter professores, tem que ter agente de organização, a APM tem tudo. Todos envolvidos. E nessas reuniões se delibera. Gente, olha, o que está mais pegando agora é a pintura da quadra. O que está mais pegando agora é que não tem canetão para o professor. Então nós precisamos comprar. Né? A verba recebida, Mari, se eu entendi sua pergunta, ela é sempre proporcional. Ao quê? Ao número de estudantes. Então escolas maiores recebem mais verba. Escolas um pouco menores podem receber menos verba. Agora, o que tem por trás disso? Programas. Então, para as escolas dos anos iniciais, em que a gente precisa fomentar a alfabetização. Então, eles recebem um dinheiro para comprar livros, fantoches, cantinhos da leitura, por exemplo. Tá bom? Que não, na minha escola tem um ensino técnico, eu sei que o Ernestina tem um técnico, então existe uma verba para comprar, por exemplo, computador, para comprar microscópio, você entende? Então, no geral, as verbas são sempre proporcionais ao número de alunos. E aí existem os programas específicos, tá bom? Então, aquela escola é técnica, aquela escola é PEI, ou aquela escola não é PEI, ou aquela escola é dos anos iniciais, e isso vai mudando. Agora, o mais importante que tem que ficar claro aqui na nossa reunião, o dinheiro público sempre tem que ser decidido de forma pública e aberta, tá bom? Essas reuniões geram atas, a gente pode ler essas atas. E toda escola pública precisa ter transparência. Então, uma vez a cada mês, 2 meses, em algum dos painéis da escola, é comum vocês encontrarem uns balancetes, tá bom? Pode procurar, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar. E se não tiver no cartaz, tá na ata, qualquer um pode chegar e ver. O que foi decidido? Chegou 20 mil na escola, o que foi feito? Foi um corte de mato, foi uma compra de papelaria, tudo isso tem que ser público, tá bom? Então não é a diretoria que diz assim, o Ernestina vai comprar mesa. Não é isso. A gente orienta a prestação de contas, porque o diretor tem que ter os orçamentos de tudo, né? É toda uma parte técnica, burocrática que nós conferimos, mas a gente só confere, a gente não determina onde o dinheiro vai. Bom, considerando sua experiência e trajetória, Sim. como o senhor enxerga a importância do Grêmio Estudantil na formação política e social dos jovens nas escolas públicas? Muito bem. Olha, meu querido, agora vocês precisam ter bateria nesse celular aí, viu? Porque eu vou falar muito, brincadeira. O Grêmio Estudantil é o colegiado, nome colegiado, não sei se é comum a vocês, que é um órgão coletivo, pilar da gestão democrática. O que isso significa? Dentro da escola pública, existe um superior imediato, que é o diretor escolar. Ele é o representante do Estado lá dentro para fazer a política pública acontecer. Mas o diretor de escola não manda na escola, naquele velho ditado assim, quem manda aqui sou eu. Não existe isso. O diretor sim é uma figura pública, ele tem um cargo de expressão pública, mas dentro da escola nós temos 3 colegiados que têm que funcionar. A Associação de Pais e Mestres, eu já falei o que é. O conselho de escola, para poder fazer deliberações, entendimentos, caminho do curso, e o Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil é um conjunto de professores. Eles são fundamentais para nos ajudar a implementar as políticas públicas. Então, Luiz, dizendo para você diretamente assim, com transparência, o Grêmio não pode ser confundido com a chapa. Isso é importante. A noção de Grêmio é todos os estudantes são Grêmio.
É que eles elegem um representante que vai dialogar mais à frente. Então eu sei que lá no Ernestino, inclusive, tem um Grêmio forte, né? Eu mesmo já falei com eles várias vezes, toda vez que vou até o Ernestino, alguém do Grêmio me procura. E eu vejo isso com bons olhos. Só que eles são tão estudantes quanto. Então o que é o legal do Grêmio? A articulação, é conversar. Luiz, está precisando de alguma coisa? Aconteceu algo? Como que a gente pode te apoiar? O Grêmio Estudantil é a organização dos estudantes. Do mesmo jeito que os professores, por exemplo, como categoria, eles têm um agrupamento que pode se chamar sindicato. É onde eles debatem, deliberam, olha o que é melhor para nós, o que não está legal. E o estudante também tem isso, que é o Grêmio. O que está sendo bom, o que a gente pode propor, mas tudo em parceria. Olha, diretor, a gente quer fazer aqui um interclasse. Como a gente pode? Vamos conversar com o professor de educação física, né? Então, no quesito Grêmio Estudantil, eu quero trazer essa questão da participação plural, que são os colegiados da escola, inclusive naquilo que a gente falou minutos atrás sobre a conscientização. Uma coisa é o estudante ver uma ação pontual, outra é quando ele olha a escola inteira está fazendo. Tem muito mais peso, tem muito mais valor. No caso, ainda na questão do Grêmio, quais foram suas experiências profissionais relacionadas ao Grêmio Estudantil e que sugestões o senhor daria para que os grêmios nas escolas públicas se tornem mais ativos e engajados, especialmente nos desafios socioeconômicos e desigualdades? Perfeito, meu filho. Olha, a minha experiência com o Grêmio sempre foi muito próxima, tá? Porque quando eu me formei, a minha área de atuação era sociologia, né? Então, a minha formação acadêmica já era voltada para essa estrutura colegiada, ou seja, olhar para as instituições. E quando eu chego à escola pública, eu chego exatamente para poder refletir sobre o Grêmio. Tá? Quando a gente estuda, quando vocês estiverem lá na graduação, na pós-graduação, você vai escolher áreas que você estuda. E quando eu fui estudar a área da pedagogia, a área da educação, o meu estudo foi exatamente sobre como a comunidade escolar atua dentro da escola. Resumindo. Então, o meu contato com o Grêmio sempre foi muito próximo, né? Eu estudei o Grêmio desde professor e diretor ao lado dos grêmios. A minha dica é sempre fazer-se ser um representante. Como isso? Entender que a posição do Grêmio é para representar os interesses dos estudantes, que está indissociável, ou seja, está unido com a escola, né? Então não é, o professor quer uma coisa e o aluno quer outra. Claro que não. Os interesses são os mesmos. Às vezes a gente tem caminhos diferentes, né? O professor pode ter um olhar mais técnico, operacional, o aluno às vezes está mais ligado ao cotidiano, ao dia a dia, até a fase que vocês estão, que é da adolescência, que tem uma efervescência lá de vontades, não é? Mas quando os dois param e falam, bom, eu sou representante dos estudantes, como eu represento de fato esse grupo? O que eles querem? É um aprendizado? É uma mudança de vida? Então, minha dica seria, como potencializar o Grêmio? Torná-lo mais próximo, sempre. Não ser descolado. Tem um problema, por exemplo, com o descarte de lixo? O Grêmio não tem problema nenhum em participar. Né? Vamos nós confeccionar, em acordo com a direção, nós vamos confeccionar placas de não jogue seu lixo aqui e encher o muro da escola do lado de fora. Ok, se for no entendimento, né, do conselho, da PM, o Grêmio deve fazer isso. Não é que a gente quer, com uma verba que veio para o Grêmio, né, a gente tem o PDD Grêmio, a gente quer comprar as lixeiras de coleta seletiva. Podemos propor? Podemos propor. Né? Então a minha dica é que o Grêmio seja muito próximo dos estudantes. O sucesso é para todo mundo. E na questão das influências dos projetos, de que forma o senhor acha que esses projetos podem influenciar ou agregar na vida escolar e social dos estudantes? E se o senhor costuma trabalhar com esses projetos? Você diz projetos do Grêmio ou projetos do... Projetos gerais das escolas. Tá certo, tá certo. Olha, é que a gente quando fala projetos, fica parecendo que ele está descolado da realidade. Eu digo para você o seguinte, a escola vive de ações. Nós temos muitos tipos de ações, principalmente aquelas que têm a ver com o cotidiano escolar. Vou te dar um exemplo do que eu estou falando. A ação do Conviva. O que é o Conviva? É um programa da Secretaria para ajudar a diminuir os conflitos.
que a gente sabe que entre os estudantes, entre estudante e professor, pode haver um momento de conflito. O que é o conflito? É o famoso, aconteceu um bullying, aconteceu uma violência física, aconteceu uma violência verbal. O que é o Conviva? É um desses projetos que vai lá e diz, gente, nós temos ações para diminuir o conflito, né? Como pode ser isso? Às vezes é a visita de uma psicóloga, né? As escolas têm psicólogos, então eles vão até lá, fazem momentos de formação. Ou não precisa ter um psicólogo. Às vezes tem um professor que se chama de orientação de convivência. O que é um professor? É um professor que não dá aula dentro da sala. Ele fica pelos corredores, ajudando a conversar com os estudantes, intervindo quando tem ali um momento de conflito. Então, é um projeto. Então, eu diria para você, respondendo a tua pergunta, sim, eu participo de quase todos eles, porque eles passam por aqui, né? Então, o dirigente, ele trabalha por meio de várias pessoas. Toda semana na escola de vocês vai um supervisor. Esse supervisor, ele, antes de ir para lá, ele passou por um alinhamento comigo. Além disso, tem um PEC, que é um professor especialista em currículo. O que é isso? É um professor, só que ele não dá aula em sala de aula. Ele se forma aqui na diretoria e vai até a escola para ajudar os coordenadores. Então, lá na escola de vocês tem um coordenador, não tem? Ele tem que ter um professor, ele tem que ter alguém que mentora ele. Quem faz isso é esse PEC que sai daqui. E todo PEC sai daqui depois de ter feito um alinhamento comigo. Uma vez por semana eu falo com todos os servidores. E a gente alinha, gente, a nossa estratégia dessa semana é a aplicação de prova, aumento da frequência, diminuição de conflito, resolver as verbas da escola. Cada semana nós temos um tópico. E às vezes na semana a gente fala de 20 coisas ao mesmo tempo, porque essa é a nossa dinâmica, né? Mas eu diria para você que todos eles têm um único objetivo, que é aumentar o aprendizado do aluno. Tudo que se faz dentro desse prédio vai atingir melhor o estudante, vai ser bom para o nosso professor, vai ser bom para a escola, então a gente faz, certo? Esse é o caminho que a gente tem por aqui. No caso, o senhor defende uma escola democrática? Como o senhor daria apoio aos estudantes para que essa democracia seja colocada em prática? Perfeito, Nutrido. Olha, eu acho que além de defender, é claro, já está na nossa Constituição, que é a lei maior do nosso país, lá de 88. Toda gestão escolar tem que ser democrática. Foi como eu te disse durante a nossa conversa. Ninguém manda no sentido de, isso aqui está determinado na escola. É claro que a escola tem uma rede de leis que ela precisa cumprir. Então, já existem legislações que operam a administração da escola. Mas toda escola por si é democrática. Vou te falar exemplo. Toda decisão de adesão de um curso profissional, por exemplo, lá no Ernestina, não tinha o curso técnico, né? Salvo engano, 2 anos atrás. Para colocar o curso técnico, não foi alguém que sentou aqui na mesa e falou, no Ernestina vai ter técnico. Não. A gente pode propor e dizer, gente, olha, na Secretaria de Educação tem alguns cursos, né, de informática, de tal. Quem vai dizer queremos o técnico ou não é o conselho de escola, que se reúne, entende o que é o curso técnico e fala, a gente quer ter uma turma, que é o que vocês têm lá, por exemplo, de desenvolvimento de sistemas, não é? Aquele curso chegou lá através de uma gestão democrática. Então, não foi ninguém que falou assim, no Ernestina vai ter um curso técnico de gerenciamento de dados. Ponto, está aqui. Então, a gente pode até fazer uma proposta, mas quem decide é um órgão colegiado. Como a escola é mais democrática, através da transparência, o conselho de escola tem que se reunir com pauta. Então, que a gente tem um problema lá grave X. Vamos levar para a reunião de conselho? Todos os professores, os estudantes, eles podem propor pautas. Diretora, leva esse tema aqui para vocês debaterem na próxima reunião. Eu quero ver o que o colegiado vai falar. Uma vez por mês, uma vez por bimestre, sentam todos e falam, gente, nós temos aqui que conversar sobre a cantina. Certo? Então vamos deliberar o que está acontecendo, é um problema, não é um problema. Isso é gestão democrática. Então, eu diria que muito mais do que defender, evidentemente, a gente opera dentro de uma legislação que já diz que a escola é democrática. E como a gente melhora isso? Através da participação, que foi aquilo que eu falei desde o começo. Quanto mais vocês participarem, quanto mais transparência, todo mundo sai bem. Com relação a isso que o senhor acabou de falar, eu não sei se o senhor possui essa perspectiva, mas
Nota-se que há uma escassez de jovens em papéis de liderança comunitária, por exemplo. Perfeito. Em sua opinião, esse fator se dá devido ao desinteresse dos jovens pela educação ou alguma outra razão? Ah, meu querido. Luiz, agora a gente vai discordar, né? Com todo respeito. Eu não acho que o nosso estudante esteja não interessado na educação. O que eu acho é que nós temos uma mudança geracional, vocês têm uma perspectiva tão grande, tão nova, não é? Com tantos avanços tecnológicos e sociais, que o tempo todo educação e sociedade estão se conversando. Então eu não concordo quando a gente fala assim, o estudante é desinteressado. Não posso concordar, porque o estudante, né, a idade de vocês é a idade da curiosidade, é a idade das potências. É que a gente está acostumado, a gente vem de uma época em que o estudante ele demonstrava o interesse de um jeito diferente, tá bom? Então eu sinto que hoje o estudante demonstra esse interesse por outros caminhos. Imagina vocês aqui mesmo gravando um vídeo. Poxa, isso é uma prova de quantos estudantes estão próximos do seu processo educativo. Quantos estudantes fizeram uma prova paulista? Quantos estudantes se inscreveram para o Prontos para o Mundo? Estou dando alguns exemplos, né, que vocês podem levar lá para a chapa do Grêmio. Se não houvesse interesse nenhum, não ia ter Grêmio, né? Então, é um exemplo. Eu penso que é sempre dinâmico. Sociedade e educação. Estamos cada vez mais numa nova realidade. Né? A tecnologia, os avanços, eles nos estão colocando numa sociedade diferente. Mas a curiosidade, o interesse, o crescimento, Luiz, isso não muda. Tá? Então, nós queremos líderes regionais. Eu vou te dizer que dentro da nossa rede estadual, Luiz, tem uma das disciplinas que se chama Projeto de Vida. Que a ideia, quando ela foi criada, era exatamente para isso que você acabou de falar. Era para falar, Luiz, Mário, o que vocês querem? Como é que a gente pode alinhar a escola com o que você quer para a tua vida? É um projeto de tecnologia, de desenvolvimento de software? Não, é um projeto de cultura. A gente quer falar sobre hip hop, a gente quer fazer um grafite na escola. Pô, legal. Então eu já sei que aquele grupo se identifica mais com expressões culturais, artísticas, né? E isso significa interesse na educação. Ele não precisa ser um aluno 10 em arte, mas se ele fala, diretora, vamos fazer o seguinte, vamos mobilizar a comunidade para doar as tintas e vamos vir aqui num sábado pintar o muro da escola, poxa, quer mais participação que essa? Vou dar um exemplo para vocês. Ao sair aqui da diretoria de ensino, vocês vão ver que o nosso mural, né, a nossa fachada é cheia de desenhos, grafites. Eles são feitos por alunos da própria rede. Como fizemos isso? Um concurso, livre e espontânea vontade. Gente, quem quer desenhar na parede da DI? Mandamos para as escolas falaram com seus alunos e eles mandaram os modelos. A gente selecionou os mais interessantes, os mais que tinham mais a ver com a nossa mensagem, conseguimos os materiais doados, né, sem nenhum real, e eles vieram aqui e eles grafitaram. Que é mais representante, eles saíram daqui super empoderados, fizeram fotos, fizeram vídeos, postaram nas suas redes sociais, criamos lideranças, né? Então, Luiz, eu diria que sim, é preciso que a educação leia o interesse dos jovens, que pode ser de vários tipos, né? Pode ser um interesse artístico, pode ser um interesse acadêmico, ou pode ser outro, um interesse, digamos, social-econômico, tem vários tipos de interesse. Bom, por isso eu vou falar e voltando um pouco. Caso o senhor acredita que existe uma falta de liderança por parte dos jovens? Falta de liderança? Olha, Luiz, essa pergunta daria um livro, né? Não concordo, eu não concordo. Eu entendo que existe, de repente, tipos de liderança, né? Que podem ser entendidos das mais diversas maneiras. Eu recebo todos os dias aqui nessa diretoria de ensino e-mails de pedidos de estudantes, todos os dias. Né? Nossa diretoria de ensino tem um site e lá tem um Fale Conosco. Então, às vezes, olha, eu não estou gostando da merenda, tem um problema aqui na merenda. Eu recebo isso por escrito. Né? E nós temos uma equipe que cuida disso. Então, eu sinto que as famílias e os estudantes querem o melhor para a escola. Nós somos cobrados diariamente. Olha, o teto da quadra está ruim. Né? Isso é uma ação importante. Quando o Grêmio vai até a diretora e fala, a gente não tem um lugar legal para fazer um intervalo diferente, isso é liderança. Né? A gente só não pode confundir liderança com alguém que, assim, que toma aquela liderança tradicional.
as lideranças de hoje em dia, Luiz, são muito mais ligadas a compromisso. E isso eu posso dizer para vocês que nós temos estudantes muito, muito compromissados. Né? Tenho certeza que nas nossas escolas nós temos estudantes que querem o melhor para a escola. E para mim isso é uma liderança. Bom, nessa circunstância, o senhor acreditaria que existe uma falta de oportunidade para esses alunos que querem liderar, mas que muitas vezes até mesmo pela, como eu posso dizer, questão do racismo, por assim dizer, não possuem essa oportunidade? Agora a gente une o começo com esse final do nosso encontro. Porque sim, por sermos uma região periférica, o nosso estudante ele tem canais menos acessíveis para se expressar, né? Tenho certeza que o estudante vulnerável, ele tem às vezes pressões da violência, pressões das ausências e das carências que o deixam menos representativo. Então, se um estudante, por exemplo, está passando uma necessidade alimentar em casa, né, a família dele está passando por necessidades financeiras, a liderança dele fica atenuada. Por quê? Porque ele tem que pensar em outros aspectos do dia a dia dele. Ele tem que pensar em trabalhar, e aí ele não consegue ser um líder que vai fazer toda essa transformação que a gente falou. Então, Luiz, sim, o nosso estudante da periferia, ele precisa redobrar as energias dele, porque as nossas vozes já estão distantes, não é? Então, para a gente se fazer ouvido, é preciso buscar essa oportunidade. Então, concordo contigo, Luiz, as oportunidades para quem está na escola pública, quem está na periferia, elas podem parecer mais distantes, mas o nosso papel aqui como acolhedor, como alguém que está aqui para te engajar e mobilizar, é dizer, as oportunidades existem. Nós precisamos articular em rede a melhor forma de atingi-las. Bom, no caso, nós sabemos que o senhor gosta da frase função social da escola. O senhor poderia nos dizer qual é o significado que ela possui? Vamos lá. Função social da escola, na verdade, é uma expressão que foi consagrada na literatura acadêmica desse entendimento de que a escola ela não é só um equipamento de educação. A função social significa que, dentro de uma construção de uma sociedade justa, fraterna, equilibrada, tudo aquilo que a nossa Constituição prega, que é um momento que a nossa sociedade cresce como um todo, a escola é o pilar disso. A palavra função não é que ela só serve para isso. A função significa tudo que acontece dentro da escola tem que ter intenção. Isso a gente não pode se esquecer. O professor ele não dá uma aula que ele deu. Não, qual é o objetivo dessa aula? Qualquer que seja a disciplina. Tem um motivo para. Então a função, Luiz, ela significa a escola, quando atua, tem que ter um objetivo, que é intervir positivamente na sociedade. Seja com uma aula de biologia bem legal, seja com uma aula, por exemplo, sobre prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, que é mais função social do que dizer para um grupo de jovens, olha, é preciso que você olhe, né, para a sua vida sexual com respeito, com empatia, com o olhar da saúde. Isso é função social da escola. Quando uma escola monta um grêmio bem montado e que as eleições são bem disputadas, 3, 4 chapas fazendo cartaz, brigando pelo voto, isso é função social da escola. Aquele aluno vai sair da escola um cidadão muito melhor. Ele vai ser mais aguerrido, ele vai saber seus direitos, seus deveres, ele não vai ser um político, mas ele vai ser um eleitor muito melhor, né? Ou até mesmo um político, quem sabe uma liderança que venha dali. Então, Luiz, a função social da escola significa o quanto esse equipamento público ele está conectado aos demais, né, da sociedade para intervir positivamente. Ou seja, qual é a atitude que essa escola está tomando para que eu possa resultar uma sociedade melhor para todos. Essa é a base da nossa estrutura legal. Tá? Eu estou te falando que nós construímos uma sociedade republicana e democrática. O que é a palavra república? Quando a gente fala res pública. Res é coisa, ente. Público significa comum. Ou seja, aqui no nosso país, muito vale a construção unida de uma sociedade legal. Aqui no nosso país, as estruturas institucionais existem para que juntos a gente consiga criar melhor qualidade de vida para todos. Então,
A escola republicana é uma escola que quer dar para os seus estudantes as ferramentas de construir um excelente futuro acadêmico, mas um excelente futuro para a sociedade. É isso que significa a função social da escola. Bom, eu gostaria de finalizar fazendo uma pergunta um pouco mais. Ora, quais são os planos que a diretoria de ensino do Leste 3 tem para o futuro da educação? Perfeito. Os planos são aumentar a participação dos atores escolares na comunidade escolar, fazer com que cada vez mais grêmios funcionem, mais associação de pais e mestres funcione, mais conselho de escolas funcione e que o estudante crie o vínculo, que o estudante olhe para a escola Ernestina ou qualquer uma das outras 74 escolas e fala, é ali que eu vou ter uma oportunidade de mudança de vida. Então, o nosso objetivo aqui, ele pode parecer muito amplo, mas é dar a esse estudante a chance dele participar da sua escola, criar lá dentro vínculos, se relacionar bem com seus professores, se relacionar bem com seus colegas e de lá ganhar o mundo, literalmente. Esse é o nosso grande objetivo. Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer muito por esse tempo que o senhor dedicou nessa entrevista. Claro. Sabemos que o posto de um dirigente acaba sendo um trabalho que demanda muito tempo, demanda muito compromisso, até mesmo muito esforço por parte do Senhor. E como mencionamos anteriormente, ouvindo a história do Senhor, achamos muito inspirador, sabe? Todo o trabalho que o Senhor faz. Bom, nesse caso, vocês TV do Ernestina News, agora partiremos para a nossa próxima reportagem.